A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um episódio hoje aí do nosso ImpactaCast, aonde estaremos falando a respeito da misericórdia de Deus. Sei que muitas das vezes fica confusa essa questão da graça e da misericórdia, mas é sobre o que nós vamos estar falando no ImpactaCast de hoje. Paz do Senhor, Samuel, bom dia. Paz do Senhor, Marcelo, paz do Senhor a todos que estão na sintonia. Creio que vai ser uma bênção, estaremos aqui tratando esse assunto tão importante para os nossos dias atuais. Com certeza, né? Então hoje vai ser uma bênção. Eu já quero estar orando aí, Samuel, tu pode orar por nós e depois nós já estaremos aí dando continuidade, lendo alguns versículos e também discutindo a respeito desse assunto tão importante. O nosso texto base, né, que nós estamos falando sobre a misericórdia de Deus, foi achado em Lucas 6:36, a qual fala assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Um tema muito relevante, importante, até nós citarmos esse grande ato a qual Jesus, através do seu grande amor, usasse nossas vidas como canal de bênção e assim transmitir a todos essa misericórdia que tem chegado até nós e passarmos adiante. Isso é um sinal de amor. Isso é o sinal que o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia, né? É isso aí, graças a Deus. E para nós então já comentando a respeito desse tema, eu quero colocar aqui, né, Samuel, que a gente achou bem interessante esse vídeo aqui, que vai falar claramente do que é essa questão da misericórdia e da graça. Essa diferença que vai nos trazer aí esse entendimento claro aí do que é essa questão da misericórdia de Deus. Veja só. Eu entendi uma coisa chamada misericórdia de Deus. Que ninguém sabe direito o que é misericórdia. Deveria ser falado mais vezes. O que é a misericórdia? É diferente da graça. A graça é um favor que eu não mereço e recebo. Misericórdia é uma punição que eu mereço e não recebo. Meu Jesus. Todo mundo que habita neste planeta está debaixo da misericórdia. Crente ou não crente. Qualquer criatura está abusando da misericórdia. Por quê? Porque se Deus fosse levar a sério os nossos pecados, ele já tinha explodido o planeta. Com certeza. Mas a misericórdia, a Bíblia diz em Salmo 89:14, justiça e juízo são a base do seu trono, mas as misericórdias vão adiante. E Tiago 2:13 diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo, isso mesmo. O que é Jesus? É a misericórdia andando na terra. Sara, que coisa linda. É a misericórdia andando na terra. Então é o seguinte: se uma pessoa nasceu hoje, um dia de misericórdia. Se ela tem 10 anos de vida, 10 anos de misericórdia. Se ela tem 50 de misericórdia. É pouca coisa para quem não merecia nada. Abre o nosso leque de entendimento, né, Samuel, a respeito desse assunto. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: trazer para você temas relevantes, falar sobre questões que muitas das vezes são pouco falados, né? Eu tenho trazido inclusive aqui no canal a respeito de jejum. É um tema que as pessoas têm muita curiosidade e a gente tem trazido vídeos esclarecedores. Da mesma forma hoje, misericórdia e graça, né? Até nós muitas das vezes falamos, como se diz, pela força da expressão, né, a respeito da misericórdia e graça, colocamos, como se diz, tudo no mesmo, não no mesmo nível, mas tudo no mesmo, como se fosse o mesmo significado, e não é. E aqui com esse vídeo nos faz entender que a graça de Deus é aquilo que nós recebemos, a salvação por meio do sacrifício de Cristo. É um favor imerecido. Agora, a misericórdia é diferente. É uma condenação, você viu bem aqui no vídeo, uma condenação que nós merecíamos, porém Deus olha para a terra e por meio da misericórdia do seu Filho que morre por nós, ele, como se diz, avança nas suas misericórdias, sabendo que o trono dele, como foi falado aqui, é justiça. Deus é justiça, a base do seu governo, do seu domínio é justiça. Mas quando ele olha para o ser humano, olha para a terra, eu ouso dizer, né, Samuel, que ele não vê nós, ele vê o sangue do seu Filho Jesus sobre as nossas vidas. Uma vez eu vi um pregador falando muito sobre isso também. Quando Deus olha para a terra, ele não vê ele não olha para as nossas misérias, né? Ele não vê as nossas misérias, mas ele vê, né, o sangue do seu Filho derramado sobre as nossas vidas, e aí sim as suas misericórdias se estendem sobre nós.
É importante sempre lembrarmos, a gente sempre retrata aqui, né, sobre a bondade de Deus, e cada tempo o Senhor tem nos dado essa oportunidade de passarmos adiante aquilo que aprendemos do Senhor, que realmente o que você falou agora sobre Deus se manifestar através do seu grande amor por Jesus Cristo, faz nós lembrarmos que ninguém chega a Deus se não se arrepender, se não se reconhecer que é falho, tem problema, tem situações difíceis da nossa vida que não conseguimos alcançar pelos nossos esforços, pelas nossas, até mesmo a ajuda de alguém que pode nos orientar, somente em Jesus Cristo. E aí tem uma palavra que a gente sempre fala, né? Que Deus, ele falou, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Como nós podemos alcançar essa misericórdia, né, se nós não chegarmos a ele? O pecado nos cobre, faz que as nossas orações, a nossa vida não seja vista por Deus. Por isso, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Cristo é a verdadeira razão da grande misericórdia, nós confessamos a Ele o nosso pecado, nós vimos que nós somos pecadores, reconhecemos que somos dependentes dEle e Ele se revela a nós. E quando nós alcançamos a sua grande misericórdia, aí vem algo mais interessante. A gente encontrou aquele refúgio a qual nós não encontrávamos no mundo ou até mesmo nas nossas práticas. Agora mudou tudo. Quando nós encontramos esta misericórdia, nós conseguimos transmitir a outras pessoas, porque Deus nos perdoou, Deus nos resgatou, Deus nos salvou, nos libertou de nós mesmos, das nossas próprias maneiras de proceder aqui na Terra. E quando nós passamos adiante, nós fizemos que essa misericórdia seja alcançada a outras pessoas. Por isso, lembrar da misericórdia de Deus é lembrar que hoje temos família, hoje fomos resgatados das trevas, hoje nós andávamos na escuridão, hoje não, hoje nós encontramos a luz, que é Jesus, a qual nos ilumina a todas as maneiras em qual nós vamos tomar decisões. Ele está na frente, no controle de todas as coisas. Por isso eu digo para todos nós que de fato falamos do Evangelho, e aqueles que também não conhecem, é sempre confessar ao Senhor Jesus, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, pois a palavra mesmo diz que tem cuidado de nós. Quando nós encontramos esse refúgio, Marcelo, nós conseguimos passar para outros. É um reflexo, né? É um exemplo. Que você recebe de Deus, você quer passar para outro. É isso que nós estamos fazendo aqui com o projeto Impactar Vidas, nesse momento tão importante que é falar da sua grande misericórdia, né? E é justamente, né, Samuel, que quando a gente fala a respeito do processo de salvação, né, não é por nós, é por Cristo. Por isso que a gente sempre aponta Cristo como o único e suficiente caminho de salvação. Porque quando Deus olha, Ele não vê as nossas mazelas, as nossas falhas. Não é que Deus não vê, Ele vê todas as coisas, mas o que eu quero dizer assim que Ele não considera. Porque se Ele fosse considerar, né, a explicação aqui foi muito bem clara. Ele não, certamente, operando na sua base de justiça, nós não teríamos salvação. Mas quando Ele envia Jesus, o seu único Filho, aquele que é santo, Filho de Deus, Ele vem, derrama seu sangue, e quando Deus olha lá de cima, olha para a humanidade, para nós, vê o sangue do seu Filho e se lembra novamente que foi por meio daquele sangue, né, que nós fomos novamente formada essa aliança entre o ser humano e Deus. Então por isso que a gente fala aqui de maneira incansável, aonde todos aqueles que confessar e deixar, a Bíblia diz, é clara, todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não importa qual pecado você tenha praticado, não importa qual que é o seu passado, qual que é aquilo que você fez lá atrás, é por meio de Jesus Cristo que nós alcançamos essa misericórdia. Então aqui nós venhamos te dizer por meio dessa explicação e com certeza sempre levando essa palavra, essa mensagem de convite, você ainda tem a oportunidade. As misericórdias do Senhor ainda estão operantes na terra. Elas ainda estão disponíveis a nós. Não importa, isso é uma mentira de Satanás, dizendo que Deus não perdoa, que para você não tem mais chance. Tem sim, porque as misericórdias de Deus ainda são operantes em nós. E é justamente o segundo versículo aqui que a gente vai ler em Tito, no capítulo 3, no versículo 5, que é justamente sobre isso, que diz assim, ó: não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia.
Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É justamente o que eu estou dizendo. Você é lavado quando você se arrepende e se achega a este caminho chamado Jesus Cristo. O Espírito Santo te lava no sangue de Jesus. Você é renovado, você é transformado. Não no sentido visual, porque no momento que nós aceitamos a Cristo, nós continuamos seres humanos, errantes, pessoas normais. Mas espiritualmente é uma mudança. Por isso, nessa manhã, que a palavra conversão é convergir, mudar de direção. Se eu estou indo para um lado, eu faço a conversão do meu caminho e olhe para as coisas então do alto. Isso que é a palavra de Deus que nos instrui. E é também uma oportunidade de fazer de novo, né? Então, como tu falou agora, é importante saber que quando nós estamos alcançado esta grande misericórdia, Deus nos dá a oportunidade de fazer de novo, né? Então, pelos resgatados que somos, você que crê em Jesus Cristo e confessa Ele como o único suficiente Salvador, você lembre sempre que Ele pegou as nossas dores, Ele pegou tudo aquilo que era para nós sofrermos condenação, e Ele pegou para Ele colocou para Ele se entregou por nós, um sacrifício vivo, a qual nos deu a oportunidade de uma promessa maravilhosa de ter uma nova identidade com Ele. Hoje nós temos entendimento que somos feitos criatura por Deus, né? Todos nós, mas agora filhos por causa, nós fomos adotados por esse grande amor, essa grande misericórdia que nos alcançou Jesus Cristo. Por isso, a dura cruz, as coisas que Ele passou, Ele sofreu penosamente, destruindo sua própria reputação por nós. Éramos nós e ficar neste lugar, a qual Ele nos resgatou, e hoje, alcançada a misericórdia, de dentro para fora, nós transmitimos essa alegria, esse amor, e tudo se transforma, né, Marcelo? Porque quando nós encontramos esse grande amor de Cristo em nossas vidas, não tem como não refletir esse grande amor de Cristo, né? Porque éramos pecadores, e somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Estamos todos os dias no processo de estarmos sempre aprendendo com o nosso Mestre. Jesus, Ele tem nos deixado o Espírito Santo, e você pode ser uma dessas pessoas que pode ser auxiliado pelo Espírito Santo. Se você crer em Jesus Cristo, você vai ter uma nova identidade. O processo é esse, é reconhecer e buscar sempre no Senhor a resposta àquilo que realmente é importante, a nova identidade, a sua misericórdia. Transmitir isso é fácil. Quando você abre o seu coração, você entende a palavra, você reflete. E tudo se transforma, né, Marcelo? Aquela cara fechada, resmungueiro, triste, amargurado, tudo era situações de reclamação. Hoje muda. Hoje nós depositamos no Senhor a nossa confiança e encontramos ali paz, harmonia. O significado da palavra misericórdia, você sabe? Maravilhoso, porque encontramos esse grande reflexo da nossa vida, que somos a imagem de Cristo aqui na Terra. Graças a Deus, é justamente isso. Vamos ver mais um vídeo de explicação aí, também que é bem profundo a respeito desse tema, né? Que vai nos falar a respeito daí agora do significado. E a gente vai continuar aqui falando a respeito dessa questão muito profunda. Escute só isso. O significado da palavra misericórdia, vocês sabem? Sim. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras em latim, miseris, miserere e córdia. Miserere vem miséria, sujo, porco, imundo, lixo, fedido. Pegue tudo que é ruim, é o misere. E o que é córdia? Coração. O que é misericórdia ou misericórdia? É pegar o sujo, caído, desgraçado e botar ele aqui no coração e abraçá-lo. Foi o que Jesus fez com a mulher pega no ato de adultério. A lei mandava matar. E Jesus só fez uma pergunta: quem não tem pecado aqui? E aí ele deu uma palavra: se não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou pedra naquela mulher? E se eu falar que alguém atirou, o que você fala? Jogaram pedra nela. Jesus disse que quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tinha alguém ali que não tinha pecado? Ou não? Jesus. Jesus não tinha pecado. Jesus atirou pedra sobre ela, mas não a pedra da condenação. Ele se jogou sobre ela, porque ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular.
Ele foi, abraçou e disse: filha, vai e não peques mais. Graças a Deus, né? É profundo, Samuel, essa questão aí. Verdade. O único que não tinha nenhum pecado, né? Se lançou sobre a mulher, mas não como meio de condenação, mas sim um meio de perdão, de misericórdia e de orientação, né? Porque foi justamente isso que Jesus fez. Ele não só perdoou pecados, como muitos duvidavam, né? E Jesus, ele fazia isso muito bem. Quando muitos questionavam a respeito da sua autoridade, de quem é esse que se diz filho de Deus, e ele dizia: não somente para saber que és o filho de Deus, esse que perdoa pecados, perdoou e orientou aquela mulher dizendo: vá e não peques mais. Muito lindo isso, né? E é verdade. E uma coisa que também me chamou bastante atenção através desse vídeo é que Deus, ele usou de misericórdia com esse tempo, esse povo, né? Você pode até pensar assim: tá, mas isso aí está escrito na Bíblia. Com certeza está escrito na Bíblia, é um reflexo de nós estarmos aqui, porque ele pegou um pequeno grupo, ele resgatou um pequeno grupo que estava sendo rebelde, estava sendo até mesmo sendo acusado de falsa doutrina, heresias, e ele pegou esse pequeno grupo e fez deles uma grande nação que somos nós, que cremos no Senhor. Então, em todo tempo, a Bíblia fala que aconteceu vários episódios, decorrer da Bíblia, vê que situações que Deus usou a qual de justiça contra povos e até o mesmo povo dele, por desobediência, por falta de temor, por falta de reconhecer que tudo vem dele. As coisas que temos, o que vivemos é para ele, e ele tem nos alcançado essas dádivas, mas o povo esquece. Nós somos, muitas vezes, pessoas que esquecemos dos benefícios do nosso Senhor. E o Senhor ainda tem a oportunidade de resgatar. Pode ser pequenos o grupo, mas o grupo que é alcançado esta misericórdia, Deus transforma eles numa potência total. Por isso nós podemos até pensar: hoje não existe mais pessoas que estão fazendo a bondade, não existe mais pessoas certas, bondosas, até mesmo estão vendo muitas coisas ruins acontecendo no nosso dia a dia, assim, muitas polêmicas, muitas discussões, muitas coisas que deveriam ser diferentes. Mas digo aqui nessa programação, dizendo para você que ainda Deus tem no meio desse povo os remanescentes, a quem tem um pequeno grupo ainda de fazer uma grande obra através da sua vida. Então eu me coloco neste lugar, eu peço a Deus sempre, todos os dias, e você que está também na sintonia, peça a Deus que você seja esse pequeno grupo que ainda levará esta palavra, essa misericórdia, essa bondade do Senhor aos corações que precisam. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós não podemos ser demais sal, não fanático, mas dar o tempero certo. Eu já vi expressões de pessoas, Marcelo, que falavam bem assim: o sal que nós somos é aquele sal que não é visto, ele dá a medida certa, o sabor certo, não de mais, não de menos, é o sabor. E a luz, muitas vezes nós estamos vistos que a palavra de Deus tem nos dado o norte dos nossos pés para caminhar, mas ele é o nosso luzeiro, ele é o nosso farol, e nós vemos lá no futuro que existe ainda a oportunidade de nós entrarmos por esta porta, e essa porta de misericórdia é a graça, e ao alcançada esta misericórdia nós encontramos perdão, e ao encontrar o perdão é isso que se reflete, a qual nós vemos esse vídeo. A mulher estava cheia de pecado, mas reconheceu que estava sendo acusada justamente, ela queria até mesmo apedrejada, porque ela sabia que a história seria essa, morte por a sua vida estava sendo feita como um espetáculo, mas Jesus veio assim: se você se arrepender, e hoje eu digo para você, se você se arrepender, Jesus lava as tuas vestes, faz você de novo, e ainda fala aquilo que ela falou para a mulher, que ele falou para a mulher: vá e não peques mais. Esta é a misericórdia que nós alcançamos através de conhecermos a Deus. Revelou-se a nós através do seu Filho Jesus Cristo, né, Marcelo? Com certeza. E sabe, Samuel, e você que está na audiência e quiser participar também com a gente, deixe seus comentários, sugestões de assunto para que nós venhamos a falar. Eu aprendi alguma coisa, uma frase que é muito real, né? E talvez hoje nos nossos dias as pessoas não tenham esse entendimento, que quem muito é perdoado, muito ama. E isso de fato é verídico, porque quando a gente pega um padrão de pessoas que estiveram, como se diz assim,
literalmente, né? Lá no mundão, no pecado, no fundo do poço. São pessoas que quando verdadeiramente têm um encontro com Deus, elas muito amam, elas muito se entregam. E como foi essa mulher que o Samuel acabou de dizer, ela estava profundamente atolada em pecados, né? A sua vida era completamente errada. Mas Jesus, ao invés de condená-la, como aqueles homens queriam fazer, e era certo mediante a lei, porém Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para reformular, veio para dar ainda mais ênfase e trazer a sua aplicabilidade prática. Ao invés de matar aquela pessoa, de deixar ela, como se diz, de lado, assim, conforme a lei dizia, não. Jesus então corrige ela, perdoa os seus pecados, orienta e com certeza, aquela mulher ali recebeu o perdão de Deus e com certeza, certamente não caiu mais naquele pecado. Foi uma anunciante. Da mesma forma nós vimos a mulher samaritana, né, Samuel? Aqui é importante trazer essa reflexão, porque a Bíblia vai dizer que após ela ter a revelação de Jesus lá no poço, aonde ela foi buscar água no horário do meio-dia, porque ali era um horário que as pessoas não iam no poço, e certamente essa mulher, com vergonha da sua vida, Jesus revela ali toda a vida dela. E ela certamente reconhece que ele é um profeta. E ela ali recebe a palavra de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ela foi à sua cidade e se tornou uma grande anunciante, mensageira dessa palavra. Então é verdadeiramente essa frase que nos traz essa reflexão. Quem muito é perdoado, muito ama. Isso é muito interessante. Isso faz uma ilusão do entendimento que quem somos nós, né? Nós estamos aqui falando sobre a misericórdia de Deus, eu, Marcelo. Por que falamos isso? Porque estamos sendo também anunciantes daquilo que fomos alcançados, né? Éramos sujos, como foi um dos vídeos, éramos perdidos, com bastante dúvidas, questionamentos e tantas coisas que nos afetou durante a nossa vida, nossa trajetória, e nos afeta muitas vezes, mas hoje nós estamos falando deste grande amor e da misericórdia porque encontramos a esperança. Tu viu? O que acontece? Muitas pessoas, como você falou agora, quanto mais nós somos perdoados, mais nós mostramos o amor. E para nós falar essas palavras de misericórdia, com certeza nós já passamos por alguma situação difícil, a qual não conseguiríamos sair ou falar ou expressar. Hoje nós saindo, né, cada dia, porque isso renova cada dia, nós começamos a ter uma nova direção, uma nova chance, oportunidade de falar que é fácil, é só você entregar a tua vida a Cristo. Está lá em Lamentações, posso ler aqui, Marcelo? Pode ler. Lamentações 3, 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, por a sua misericórdia não tem fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha, o quanto nós encontramos em Deus a oportunidade de um novo amanhecer, uma nova oportunidade, uma nova chance para nós estarmos aqui expressando, porque nós éramos, que nem esta mulher, que ia muitas vezes num lugar a qual muitas vezes não tinha acesso, ou até mesmo não tinha muitas pessoas, porque sabia que nos seria acusado, os nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas maneiras de agirmos, e hoje nós entramos com cabeça erguida, porque encontramos essa misericórdia. Hoje nós falamos de cura no interior, porque por dentro não éramos feridos. Hoje nós falamos de alegria porque éramos tristes. Hoje nós falamos de perdão porque nós fomos perdoados. Hoje nós encontramos o refúgio, a cura, porque nós fomos curados. E nós falamos disso porque encontramos a misericórdia. Quanto mais nós alcançamos a misericórdia de Deus, quanto mais nós mudamos o nosso hábito e o nosso jeito de ser aqui na terra, é porque fomos alcançados a misericórdia de fazer de novo. A Bíblia diz que nós podemos fazer tudo, né? Mas nós temos que observar uma coisa: em tudo nós temos liberdade, mas uma coisa não podemos fugir desse contexto da sua misericórdia, que ele breve voltará. E se nós não lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, reconhecer a sua misericórdia, nós podemos ficar aqui neste mundo. Nós não somos
deste mundo, nós somos de outra pátria, nossa Aleluia. pátria é o céu, e Ele nos quer sendo justificado hoje, justificando as nossas vidas, ao qual nós precisamos ser perdoados todos os dias. Ao nascer do sol, nós podemos viver uma nova vida, uma nova oportunidade, e esta é a mensagem de hoje, né, Marcelo? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos por todas as coisas aí do mundo que está acontecendo. Né? Exatamente. Então, eu espero que esse episódio tenha contribuído, com certeza contribuiu, né, Samuel? Para esclarecimento de todas as pessoas, o que é misericórdia e a misericórdia de Deus atuando em nossas vidas. Valeu, Samuel, pela companhia, né? O pessoal ainda que não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, aqui tem um botãozinho inscrever-se, e todos os dias tem saído conteúdos como esse, esclarecedores. Já te pedimos também, compartilhe essa mensagem. Se você acredita que tem pessoas que precisam saber, e precisam muito, porque às vezes não é muito bem esclarecido, então compartilha e ajude aí a plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu acho que é isso, né, Samuel? Tem mais alguma consideração? Não, eu ia só aproveitar nessa fala tua, que eu sou uma pessoa que eu curto o Instagram, o Face, todas as redes sociais. Eu consigo ali ver e curtir todas as mensagens, mesmo que não seja do projeto Impactar Vidas, mas eu vejo mensagens que são muito relevantes. Sim. Então, assim como a gente faz de curtir as mensagens e conteúdos de outros irmãos que falam desta semente também, eu penso que essa semente que foi plantada aqui com esta palavra pode ser alcançada a outras pessoas. Se você receber uma porção desta semente, você pode contribuir com outras pessoas. Assim como você tem feito algo para Deus, nós queremos também fazer isso, compartilhando, ajudando também, que o seu conteúdo seja mais relevante. E também faça isso conosco, porque realmente essa mensagem precisa ser dita, essa mensagem precisa ser alcançada a muitos corações que precisam. Que Deus abençoe a tua vida. Nós cremos que todas essas coisas que estamos fazendo sempre têm um objetivo, de não só pensarmos em nós, mas pensarmos no todo, que somos nós, filhos de Deus, somos nós comprados com alto preço. Isso aí, Marcelo. Glórias a Deus. Então tá, muito obrigado pela sua companhia. Te esperamos aí em outro episódio, e já curte, compartilha e se inscreve no canal. Deus abençoe. Valeu, Samuel. Obrigado. Quero impactar essa geração, com tua palavra mudar cada coração.